Sejam muito bem-vindos ao podcast Entre Nós. Esse é um espaço de escuta, verdade e transformação. Eu sou a Janaína Lima, psicoterapeuta, mentora sistêmica e consteladora familiar. Há mais de 7 anos eu venho acompanhando pessoas em seus processos de cura, com atendimentos e mentorias que já alcançam mais de 10 países. A minha missão é ajudar você a transformar as dores mais profundas em caminhos de reconexão, consciência e liberdade. Aqui nesse podcast você vai encontrar histórias reais de atendimentos terapêuticos que vão trazer reflexões profundas, vão tocar a sua alma, abrir caminhos para o seu autoconhecimento e crescimento pessoal. Para me encontrar nas redes sociais, o meu @ é Luz da Constelação. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Entre Nós. E para começar, eu preciso contar para vocês um pouquinho da minha história e o propósito pelo qual esse podcast está nascendo agora. Eu cresci num lar com pai, mãe, 3 irmãos, uma família numerosa. Eu sou a raspa do tacho, como dizem por aí, né? A filha caçula, aquela que veio depois de 10 anos. E nem estava nos planos dos meus pais. Era a minha irmã que tinha muita vontade de ter uma irmãzinha. E aí ela conseguiu, com muita insistência, que minha mãe tivesse mais um filho. A minha mãe era uma mulher muito forte, guerreira, trabalhadora, uma pessoa muito inteligente, de muita personalidade, mas infelizmente ela tinha alguns traços de personalidade narcisista e isso complicou bastante, tanto a vida dela quanto a nossa. O meu pai já era um homem mais calmo, ele tinha um senso de humor incrível, era um homem muito estudado, muito inteligente, mas ele carregava algumas dores que o faziam uma pessoa mais perdida, ausente e, na maioria das vezes, muito desconectado da vida. Como pai, ele é a representação da estrutura, da segurança, e o meu pai, ele tinha essa desconexão por questões emocionais que ele carregava. Isso trouxe muito sofrimento e sobrecarga para minha mãe e, por consequência, afetava a família como um todo. E com isso eu cresci sem uma referência saudável sobre o que é o amor. E referências saudáveis para a criança traz um norte, né, sobre o que é o ideal de vida. No meio de todo aquele caos eu me sentia completamente invisível, porque a família estava sempre envolvida em torno de problemas e dificuldades, problemas financeiros, problemas de saúde. A minha mãe era uma mulher que estava sempre doente, mas a doença dela era na alma, né, nas emoções, assim como o meu pai também, que era uma pessoa mais saudável, porém engessada, né, na vida. E a criança, quando ela enxerga todo esse sofrimento que envolve ali na vida dos pais, todo esse desequilíbrio, muitas vezes ela se torna uma criança invisível porque ela não quer levar mais problemas, né? Aquilo que ela carrega dentro dela, às vezes alguma dificuldade, alguma tristeza, ela não quer levar para os pais porque ela não quer levar mais um problema e acaba tendo que lidar com tudo isso sozinha. Né? E eu era esse tipo de criança que eu não levava nada para os meus pais resolverem, para que eles me ouvissem, porque eu já entendia que eles tinham problemas demais e eu não poderia levar mais um problema para eles. E a criança, ela não está pronta para lidar com todos os problemas, né? Com todas as suas dificuldades, dilemas, questões que a vida, o dia a dia vão apresentando. E a criança, ela precisa, né, desse suporte, o suporte emocional, o acolhimento dos pais e também se sentir segura, né, de que tem alguém ali que se importa com ela. Toda a base emocional do ser humano é construída na infância e tudo aquilo que você viveu lá atrás fica registrado, fica modelado no seu subconsciente e
a gente acaba levando tudo aquilo que aprendeu para a vida adulta. E se você não constrói autoestima, identidade, se você não tem referências saudáveis na sua vida, é claro que você vai levar para a sua fase adulta toda essa bagagem e vai acabar repetindo as mesmas dores até que você possa olhar para elas. E esse mesmo padrão acabou se repetindo no meu primeiro casamento. Era um homem bom, um bom provedor, mas totalmente ausente e desconectado da família. A sensação que eu tinha era como se eu vivesse dentro de um aquário com os meus filhos e que de vez em quando ele aparecia, dava ali uns farelinhos, dava uma atenção, mas desaparecia rapidamente. E aqui vai uma reflexão importante que talvez sirva para você. Ser uma boa pessoa, uma pessoa pacífica e leal dentro de um casamento é o mínimo que se espera de um companheiro, né? De alguém que você escolheu para viver ao seu lado. Eu digo isso porque eu ouvi muitas vezes, mas ele é uma boa pessoa, não é violento, é um bom provedor, né? Hoje em dia isso é algo raro, mas escute bem o que eu vou te dizer. Ser uma boa pessoa não te faz um bom marido ou uma boa esposa. Bondade, respeito e caráter são o mínimo, são a base de qualquer convivência humana, seja num casamento ou numa fila de supermercado. Mas num vínculo de amor que é o casamento, essa função exige entrega, presença, troca, afeto e construção diária. É como uma plantinha que você tem que regar diariamente, um ao outro. Um relacionamento não se sustenta só no fato de que ninguém foi ruim. Ele precisa de mais do que a ausência do mal. Ela precisa da presença do bem ativo, do olhar que vê, da palavra que acolhe, né? Daquela escuta que cuida, do toque que conecta, do compromisso que se renova nos dias mais difíceis. Uma parceria de verdade ocupa um lugar na sua vida. E esse lugar tem deveres emocionais, tem funções invisíveis, mas que sustentam fortemente esse vínculo, que é de celebrar as conquistas, dividir dores, estar quando não é fácil, dizer eu estou aqui, com ações e não só com palavras. Se você está vivendo um relacionamento onde só existe o mínimo, talvez seja a hora de se perguntar: será que você está com alguém de fato funcional? Ou com alguém que realmente se compromete com o amor a dois? E mais importante, você está fazendo esse papel na vida de alguém? Ou só sendo uma boa pessoa? E eu digo isso de todo o coração, porque isso me custou muito caro. Custou a minha saúde física e emocional. Eu passei a ter problemas gástricos que não tinham fim. Chegou um momento da minha vida que eu não conseguia mais comer nada do que eu gostava, porque tudo me fazia muito mal. Eu passei a ter uma depressão silenciosa. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, muito alegre, e de repente eu acordava e não via mais propósito. A vida se tornou cinza e eu me tornei uma pessoa totalmente apática. Eu me sentia absolutamente um nada. Eu achava que qualquer pessoa era muito melhor do que eu. Eu não via mais propósito, sentido na minha vida. Eu olhava para o lado, via 2 filhos maravilhosos e achava que outra pessoa era melhor no meu lugar para cuidar deles, porque eu não me sentia capaz disso. Esses são os absurdos que a mente da gente conta quando ela está doente. Mas é para que você possa enxergar as dores que você carrega no seu coração. O que é que está guardado no seu subconsciente? E nessa fase de total tristeza, apatia, depressão, com as emoções em frangalhos, eu estava indo cuidar religiosamente somente da minha parte gástrica. Eu não tinha noção alguma de que eu precisava cuidar das minhas emoções.
E foi numa dessas consultas com o meu gastro, apresentando exame em cima de exame, e eu não tinha absolutamente nada, que ele me disse que eu precisava tomar um remédio, um calmante de tarja preta, porque todo o meu problema era emocional, porque nos exames não apresentavam nada, ou pelo menos nada que justificasse tantos problemas. E foi quando eu cheguei na farmácia para comprar esse remédio que eu olhei para aquela caixa e eu lembrei de tantos problemas que a minha mãe havia passado e ela tomava aquele tipo de remédio também. Eu pensei comigo, o que eu estou fazendo comigo? Por que eu estou me machucando nesse tanto? Né? Por que eu estou chegando a esse ponto? Se o problema está nas dores que eu carrego, eu preciso olhar para isso e trazer libertação para o meu coração. E foi assim que eu encontrei o caminho do autoconhecimento e entre tantas ferramentas que passaram pela minha vida, a constelação familiar foi aquela que virou a chave. Ali tudo fez sentido. Ali a minha alma encontrou um lugar para respirar. E desde então, eu nunca mais parei. E foi assim que eu me tornei terapeuta depois de passar por uma jornada intensa de dor, de silêncio, de desconexão, de muita busca. Foram anos me sentindo vazia, perdida, vivendo somente para os outros, até que o meu corpo gritou e eu precisei parar. Hoje eu dedico a minha vida a trazer de volta a vida para as pessoas. Saiba de uma coisa, você merece muito mais do que sobreviver à sua história. Você merece reescrevê-la. Nesses 7 anos de trabalho, eu desenvolvi uma metodologia de atendimento que já alcançou centenas de pessoas em 8 países e já tenho alunas também, que trabalham com a minha metodologia em mais de 10 países. Por que eu criei esse podcast? Porque eu acredito na força das histórias. Histórias reais, histórias verdadeiras que atravessam a alma, que tocam feridas que você talvez nem saiba que tenha, mas que também mostram um caminho de cura. E nesse espaço eu vou compartilhar relatos reais de transformação. E é por isso que eu fiz questão de abrir esse podcast com a minha história no episódio 1. Aqui você vai ouvir histórias de pessoas reais, como eu, como você, de pessoas que estavam num abismo profundo, mas que encontraram um fio de luz e reescreveram a sua história. E se você está pronta para enxergar a sua própria história com outros olhos, se você está aberta a se emocionar, se reconhecer e quem sabe até se curar junto, esse podcast é para você. Que cada episódio seja uma vela acesa em um cômodo escuro da sua vida e que a partir de agora você nunca mais caminhe sozinha. Eu sou a Janaína Lima e é uma honra ter você aqui comigo. E se você está precisando de um atendimento profissional, se você está precisando iluminar um cantinho escuro aí do seu subconsciente que hoje está reverberando em problemas financeiros, problemas de relacionamentos amorosos, problemas de saúde, através das minhas redes sociais no @luzdaconstelação. Lá estão todos os meus contatos. Os meus atendimentos são online e duram em torno de 2 a 3 horas, dependendo do caso. É muito importante estar em um ambiente tranquilo, silencioso, de preferência sozinho, sozinha, para poder ter liberdade, e falar tudo aquilo que for necessário, tudo aquilo que está guardado no seu coração. É importante ter privacidade nessa hora. Ter a oportunidade de ver o seu campo, de enxergar a vida com olhos de observador, isso faz toda a diferença, traz uma expansão de consciência enorme. Quem vê de fora sempre vê melhor. E o campo imprime exatamente como você está, como está o seu campo familiar, quais são os emaranhamentos que você está conectado ou conectada.
tudo isso faz uma diferença enorme. Então nós precisamos enxergar todo o campo, trazer movimento para esse campo, fazer toda a movimentação de cura em tudo aquilo que o campo mostra. E pode ter certeza de uma coisa, que o campo traz a consciência, tudo aquilo que é necessário para você transformar a sua vida. Depois de constelar, a sua vida jamais será a mesma. Um grande abraço e eu te vejo no próximo episódio.